Vamos lá então. E aí galera, boa noite. Alô, alô, boa noite. Arthur, boa noite, tudo bem? Consegue me ouvir aí, Arthur? Boa noite, turma. Bom. Boa noite, Clau. Consegue me ouvir aí, Clau? Alô, alô, alô. Conseguem ver e ouvir bem aí, turma? Alô, 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 alô. E aí, pessoal, boa noite. Conseguem me ver e ouvir? Alice, boa noite. E aí, pessoal, conseguem me ver e ouvir? Estão me vendo aí, ou me ouvindo? Quem pode me dar um retorno aí? Bom, deixa eu fazer o seguinte, vou tirar isso daqui. E aí, conseguem me ver? Conseguem me ouvir? Estão me ouvindo? Alô, boa noite, boa noite. Opa, beleza. Rosilene, tá me ouvindo? Tá me vendo aí? Beleza. Dalila, obrigado, boa noite. Carlos, consegue me ver? Consegue me ouvir aí? Vendo e ouvindo, beleza então. Legal, pessoal, bom saber. São 8h02 agora. Bom, vamos fazer a nossa live hoje numa condição um pouco diferente da que eu gostaria de fazer. Eu tô aqui na Berrini, na Zona Sul de São Paulo, voltando aí de um trabalho que eu fiz lá em Valinhos e o trânsito estava um pouco mais pesado e não ia dar tempo de chegar em casa. Então parei num posto de gasolina aqui para fazer a nossa live e vamos fazer aqui no posto mesmo, né? É bom que o trânsito está todo parado. Eu dou um tempinho aqui para o trânsito passar e eu cumpro aí a promessa de fazer a live conforme nós combinamos semana passada. Bom, para quem não sabe, para quem está chegando hoje, essa live é a live número 8 de uma iniciativa que eu estou chamando de Grandeza e Realização, uma iniciativa para estimular pessoas a viverem uma vida através de virtudes e através de recursos internos e não necessariamente viver uma vida só voltada para riqueza e sucesso. E a gente vem trabalhando, eu venho trabalhando isso já há 8 semanas, essa é a 8ª live que eu venho fazendo, aí já com a ajuda de algumas pessoas. Carlos Araújo, que está aí com a gente, tem me ajudado bastante nesse trabalho também. As meninas que vocês já sabem, a Lívia e a Lara também vem participando disso também. Então, a ideia é conduzirmos essa conversa agora, de uma maneira um pouco menos adequada que eu gostaria, de maneira um pouco mais precária, mas vamos trabalhar para que a coisa aconteça bem, tá? Só para checar, pessoal, estão me ouvindo bem? Estão vendo bem a imagem? Me dá um sinal aí se você está vendo bem, ouvindo bem, e vamos começar então a trabalhar o nosso conteúdo. Beleza, vamos ver aqui. Bom, vou esperar vocês darem um retorno aí para eu saber que está funcionando bem, que está ouvindo bem e vendo bem também aqui a imagem. Quem confirma aí? Confirma aí todo mundo? Ótimo, valeu Alice, brigadão. Alguém mais? Bom, então vamos lá. Estou contando que a coisa está funcionando e
daqui a pouquinho as pessoas vão chegando. Lucimeire Costa, ok, beleza, tá funcionando bem também. Então vamos lá, deixa eu ver se isso aqui melhora ou piora. Bom pessoal, seguinte, o tema da live hoje é crenças e valores, né? Dois termos aí muito conhecidos, dois termos muito utilizados em planejamento estratégico, dois termos muito utilizados na filosofia, em outras áreas do conhecimento humano. E para quem vem acompanhando as lives sabe que crenças e valores são partes aí do modelo do pensador, e é importante conversar um pouco sobre isso, porque num certo sentido nós começamos a nos reconhecer como seres humanos a partir do momento em que nós adentramos no mundo aí das crenças, dos valores, na hora que a gente começa então a se aproximar da nossa essência, né? Principalmente quando a gente começa a adentrar em valores, princípio e propósito. A parte das crenças ainda está um pouco aí no nível do emocional, no nível do racional, e os valores é que entram um pouco mais dentro disso que eu estou chamando da nossa própria essência aí. Então eu quero conduzir esse bate-papo nosso de hoje com base nesses dois temas, crenças e valores. E hoje foi um dia interessante porque foi um dia bastante cheio. Eu tive hoje de manhã fazendo um processo de coaching com um dos diretores de uma empresa bastante conhecida aqui em São Paulo, uma incorporadora do segmento de imobiliário, obviamente. Na parte da manhã ainda fiz um workshop para toda a equipe de recursos humanos de uma empresa do setor automotivo. E agora, no final do dia, fui a Valinhos fazer um workshop também para toda a equipe de vendas, eram 80 pessoas, de uma empresa farmacêutica que trabalha no segmento de oncologia e oftalmologia e especialidades. Bem-vindo, pessoal, bem-vindo, boa noite, Sônia, oi, bem-vinda aí. Bom, então, foi interessante porque nesses 3 eventos que aconteceram hoje, esses dois temas foram muito conversados, né? A questão de crenças e valores são boa parte do processo de mudança das pessoas nasce dessa possibilidade de você ressignificar suas crenças, de você conhecer os seus valores aí. Então vai ser importante a gente começar conceituando essas palavras, né? Entendendo principalmente o que é uma crença. A palavra crença, ela denota, obviamente, algo que eu acredito, né? E aí, até aí tudo bem, até aí não tem nenhum grande problema. Quem viu a live 5, se eu não estiver enganado, onde a gente conversou bastante sobre o modelo do pensador, ali a gente definiu, a gente conceituou a palavra crença, para não ficar muito no subjetivo, mas para falar de maneira bastante objetiva. O que é uma crença? Uma crença é tudo aquilo que eu acredito, e por acreditar eu posso transformar em verdade. Então pensa bem nesse conceito. Uma crença é tudo aquilo que eu acredito. Deixa eu ver se eu consigo botar esse suporte aqui funcionando. Se eu puser, eu fico com a mão livre, vai ser melhor. Uma crença é aquilo que eu acredito, e por acreditar eu transformo em verdade. E ao transformar em verdade, eu corro riscos. Eu corro riscos de ter bons resultados ou maus resultados. Então, por exemplo, quando... Esse é um exemplo que eu comento muito aí nas palestras e workshops que eu conduzo, e hoje não foi muito diferente. Quando um telefone toca na sua casa às 2h30 da manhã, o que isso significa? A maioria das pessoas acredita que isso significa uma tragédia. Mas na verdade não é exatamente uma tragédia, é apenas uma crença. O que de fato significa que tem um telefone tocando aí às 2h30 da manhã. Então a sua crença é capaz de transformar as suas emoções. Em função das suas crenças, você pode sentir ansiedade. Em função das suas crenças, você pode sentir depressão, ou um estado de depressão. Em função das suas crenças, você pode sentir agonia, você pode sentir mágoa. Em função das suas crenças, você pode sentir alegria. Então as crenças podem, e de certa maneira influenciam fortemente nas nossas emoções. E se tem um lugar, né, se eu pudesse escolher um lugar
a partir do qual a nossa transformação acontece, eu diria que esse lugar é o sistema de crenças. Então veja, você tem um sistema de crenças, que você usa esse sistema de crenças para dar significado para os eventos e estímulos que você recebe no teu dia a dia, constantemente. Então você recebe um telefonema às 2 da manhã, você pega seu sistema de crenças e dá um significado. Opa, deu algum problema, isso é uma tragédia. Você pega seu sistema de crenças e quando você recebe um e-mail do teu chefe, um e-mail do diretor da empresa, um e-mail de um cliente, você pega esse e-mail cujo significado não existe ainda e aí você acaba atribuindo um significado usando o seu sistema de crenças. Então você pode achar que isso é um problema ou pode achar que é uma solução. Você pode achar que é uma ameaça ou pode achar que é uma oportunidade. Então perceba que o seu sistema de crenças, ele acaba influenciando fortemente nas suas emoções, tanto para a dor quanto para o prazer, tanto quanto para o motivador, que te empurra para o que você quer, como tanto quanto para o sabotador, que te afasta do que você quer. Então é importante que você domine, conheça e gerencie, por assim dizer, né? Talvez isso não seja o melhor termo, mas que você lidere, vamos chamar dessa maneira, o seu sistema de crenças. Até porque um desafio que eu queria te fazer e uma provocação que eu quero te fazer é o seguinte: quantos por cento o seu sistema de crenças pertence a você mesmo? Ou quantos por cento do seu sistema de crença ainda é fruto de um processo de formação, de educação, de composição do humano que você se tornou? Portanto, de todas as crenças que você tem, e dificilmente você vai saber responder isso agora, mas eu queria que você pensasse nisso, de todas as crenças que você tem, quantas são suas de verdade, quantas você propriamente criou, quantas você propriamente alimentou, quantas você propriamente nutriu, e quantas são coisas que você aprendeu com teus pais, com os teus antepassados, com professores, com amigos, com informações da mídia, com informações da televisão, do rádio, do jornal e coisas desse tipo. Então, é importante que você tenha essa noção, porque a crença que for sua de verdade, presta atenção nisso, a crença que for sua de verdade é uma crença que você pode alterar. Agora, aquela crença que você tem a sensação de que você não consegue alterar, é bem razoável acreditar que essa crença não é sua, que essa crença foi plantada, você aprendeu essa crença com alguém, em algum momento da tua vida. Então, pensa nisso, quando você acredita, por exemplo, que o mundo corporativo é injusto e cruel. Com quem que você aprendeu isso? Quando você pensa que esse país não tem mais jeito, quem é que está botando na tua cabeça essas informações? Quando você pensa, por exemplo, que eu não consigo ficar sem comer durante 5 ou 6 horas. Mentira, você consegue sim. Mas pessoas se irritam a tal maneira, que não querem acreditar que ela tem poder sobre isso. Percebe? Oi, alô? Todo mundo aí, né? Legal. Quase que eu fiz uma besteira aqui. Tá tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Só me dá um sinal aí para ver se tá tudo bem. Então, é importante entender que o teu sistema de crenças, ele pode ser algo que você não domine, que você não tenha poder sobre ele. E aí é o perigo, aí é um risco bastante grande de você se deixar levar por crenças que não são suas, que são, como disse novamente, anteriormente, dos seus pais, dos seus antepassados, do seu chefe. É incrível como pessoas se deixam levar pelas crenças do chefe, talvez porque deem a ele um poder tão grande para que ele possa dominar aí a sua forma de pensar, as suas emoções e coisas desse tipo. Então eu queria que você pensasse primeiro nisso, né? A primeira pergunta, o primeiro desafio é: quanto do seu sistema de crenças pertence a você? E quanto do teu sistema de crenças foi formado por outras pessoas, pelos teus antepassados, tá bom? Outra coisa relevante para falar sobre crenças é o seguinte:
Existem tipos de crenças, né? A gente pode qualificar as crenças de algumas maneiras. Então, tem pessoas que acreditam no seguinte: eu só vou ser feliz se eu conseguir um novo emprego. Então ele cria uma condição para atingir um resultado que seria ser feliz. Bom, só vou ser feliz se eu conseguir um novo emprego. Eu só vou conseguir praticar um esporte se eu tiver um tênis da marca tal. Eu só vou conseguir montar um negócio se eu tiver uma sala para fazê-lo funcionar. Então essa condição, eu só vou X se eu tiver Y, é uma construção que faz com que pessoas acabem criando uma crença limitante, uma crença baseada numa condição, uma crença condicionada. Isso é perigoso. Isso é perigoso porque isso denota um modelo mental, uma forma de pensar. E a tua forma de pensar forja a tua forma de sentir, e a sua forma de sentir forja a tua forma de agir. E sua forma de agir leva você para algum resultado, que pode ser o que você quer, portanto bom, e pode ser o que você não quer, portanto ruim. Em questões de relacionamento, isso é muito comum, né? Pessoas nutrirem crenças que acabam fazendo ela sentir uma emoção tão ruim que acabam destruindo relacionamentos, né? Mas por outro lado, se a pessoa tiver tempo de aprender rápido, ela pode começar a criar crenças que podem gerar emoções positivas, e quando eu falo emoções positivas não necessariamente é prazer, mas pode ser a dor também, que vão fazer com que você se reforme, e com isso você atinja os resultados que você quer em algum relacionamento que você tenha. Em todas as áreas da vida, as crenças acabam interferindo. Há pessoas que pensam, que acreditam que não são merecedoras das coisas que elas têm ou que querem ter. Tem a ver com uma crença que tem a ver com a sua capacidade de possuir coisas, de você acessar coisas. Tem pessoas que acreditam que não são capazes de superar obstáculos, ou seja, é uma crença baseada na identidade. Uma dificuldade em se ver como alguém capaz, né? Tem pessoas que acreditam que só vão ser felizes se o mundo mudar. Então, de novo, um exemplo de crença condicionada. Então, eu queria convidar você a pensar sobre isso. Como é que você pensa? Como é que você constrói seus pensamentos? Os seus pensamentos, eles te ampliam possibilidades, ou os teus pensamentos, eles eliminam possibilidades? Os seus pensamentos te dão possibilidades de crescimento, ou os teus pensamentos te colocam numa condição de estar encurralado, de não ter saída? Tem pessoas que verbalizam isso: não tem jeito, eu não vou conseguir ser feliz enquanto não acontecer isso. E normalmente isso é alguém ou algo que tenha que mudar na vida dele, sendo que ele não assume a responsabilidade dele próprio fazer essa mudança na sua própria trajetória, na sua própria existência. Então vejam, crenças é um elemento de extrema importância para o processo de transformação. Quando a gente pega as crenças de um grupo de pessoas que podem fazer parte de uma empresa, a gente está falando da cultura dessa empresa. E aí todo o efeito de uma crença numa pessoa acaba acontecendo, todo o efeito de uma cultura numa empresa. As pessoas têm crenças, as empresas têm cultura. E da mesma forma que a crença é fortalecedora ou limitante, uma cultura é fortalecedora ou limitante também. Só relembrando, o que é uma crença fortalecedora? É uma crença que gera em você emoções, seja ela dor ou prazer, que redunda num comportamento que faz você atingir os seus resultados, aquilo que você quer. E o que é uma crença limitante? É uma crença que gera em você emoções, seja ela dor ou prazer, que redunda num comportamento que te afasta daquilo que você quer. E aí, portanto, essa crença então te sabota, enquanto as crenças que te empurram para o que você quer te motivam. Aí você tem uma derivação das emoções. Emoções que te aproximam do que você quer são emoções motivadoras, são forças motivadoras. E emoções que te afastam do que você quer são forças sabotadoras. Muitos de vocês que já me conhecem, já fizeram até treinamento comigo, sabem do que eu estou dizendo. Então pensa, no seu dia a dia, na sua experiência pessoal com você mesmo, do seu processo de autoconhecimento, na tua jornada diária, que é onde acontece de fato o autoconhecimento, predominantemente as suas crenças são fortalecedoras ou são limitantes?
E se elas forem fortalecedoras, te farão buscar os resultados que você quer. E se elas forem limitantes, te farão fugir do que você não quer. Então, num certo sentido, as emoções, as crenças também definem se você é um buscador ou um fugitivo predominantemente. Se você está em busca de atingir suas metas, sonhos, desejos e realizações, ou se você está fugindo das coisas que você não quer mais para a sua vida. Então pensa nisso, porque o teu sistema de crenças define, de uma certa maneira, o que você pensa, e o que você pensa define o que você sente, o que você sente define o que você faz, e o que você faz define os seus resultados. Faz sentido isso, pessoal? Se puderem fazer algum comentário, se puderem fazer alguma menção aí, só para eu saber que está funcionando, que está tudo bem. A minha tela está meio aqui, tá meio parada. Ah, beleza, deixa eu ver se tem algum comentário. Deixa eu ver aqui. Bom, beleza, nenhum comentário, nenhuma... O som está ruim, a Lucimeire está falando. A Rose está falando, Rose, não estou ouvindo, o som abaixou. Ai, que estranho. E agora, melhorou? Agora sim. Beleza, melhorou então. Ajusta o áudio aí, Binato. Opa, peraí que caiu aqui o celular. Já está ajustado. Tudo bem? Melhorou agora aí? Agora ficou bom, boa noite, obrigado. Beleza, Luiz, boa noite. Boa noite, Tatiana. Olá, Lucimar, tudo bem? Sônia Regina, tudo ótimo, legal. Opa, Brickman, beleza, concordo. Dani Volter, pensando aqui. Rafael, tá ótimo, legal, pessoal, é isso aí, vamos nessa então. Karina Abreu, som bom. E aí, Karina, tamo aí, ó, paramos aqui no meio da estrada para fazer a live. Tava com a Karina agora há pouco lá na Mundifarma. Bom, então vamos lá. Bom, sistema de crenças, tá? O desafio que eu quero deixar para você é exatamente esse. Quanto do teu sistema de crenças é seu? E ele predominante é um sistema de crença que produz crenças fortalecedoras, ou ele predominantemente é um sistema de crenças que produz crenças limitantes? Num certo sentido, eu estou provocando você para saber se você lidera seu sistema de crenças ou se você é liderado por ele. Se você é senhor das suas crenças ou escravo delas. Se você, portanto, é um buscador ou se você, portanto, predominantemente é um fugitivo. Tá bom? Esse é um tema relevante e a gente vai avançar nisso um pouco mais. Eu quero introduzir o tema valores nessa nossa conversa, porque... Legal, Rose, boa noite, muito bom para refletir. Vamos refletir sim, depois procurar criar uma situação para ação. A reflexão sem ação não leva a gente a um lugar nenhum. A reflexão com ação leva a gente a um lugar diferente. É importante mudar comportamentos para mudar então resultados. Bom, então eu queria colocar nesse nosso diálogo, nessa nossa conversa aqui, nesse nosso bate-papo, o conceito de valores, né? E vou dar um exemplo, né? A Karina Abreu tá aí, ela estava presente lá hoje num evento muito legal, muito estimulante, que foi com a turma lá da Mundifarma. Eu pergunto para vocês aí que estão comigo, né? Nesse momento eu estou aí com 20 e poucas pessoas na live, e eu pergunto para vocês assim: quem de vocês conhece os seus valores? Quem de vocês que está aí nessa live conhece os seus valores? É razoável acreditar que algumas pessoas vão dizer que conhecem. Eu conheço meus valores, eu sei quais são os meus valores. Então tá. Então se você conhece seus valores, vai ser fácil conceituar valores. Percebe como é importante você estabelecer um conceito para as palavras, porque as palavras são muito diminutas. Se você não conceituar uma palavra, periga você não saber o significado dela. E muitas pessoas falam sobre valores sem saber de fato o significado dela, né? A Andréa está me perguntando o seguinte: como trabalhar na equipe reflexão com ação em momentos de crise? Pô, Andréa, essa é uma belíssima pergunta, né? E eu queria que você me ajudasse a conceituar momentos de crise. O que é momentos de crise? Quem está em crise exatamente, né? Se você cair na armadilha que querem que você caia, você vai dizer que o país está em crise. Mas eu não sei se está todo mundo em crise. Eu conheço pessoas que estão realizando, estão fazendo resultados. Conheço pessoas que estão fazendo coisas acontecerem de maneira grandiosa. Conheço pessoas que estão realizando coisas. E eventualmente elas não estão. E outras estão sendo tomadas por um cenário de crise. Porque estão ouvindo o dia inteiro que tem 12 milhões, 13 milhões de desempregados, que o governo está paralisado,
que as coisas estão ruins, e aí você vai ter que começar a gerenciar o seu sistema de crenças. Porque se tem um cenário de crise, vamos supor que tenha, e é razoável que acredite que tenha, a crise é para todo mundo. É como uma corrida de barcos onde está ventando no mar. O vento é para todo mundo. E aí a gente precisa melhorar o marinheiro, precisa melhorar o piloto da embarcação. A André arremata aqui, dificuldades em alcançar resultados em determinado processo. Pô, primeiro tem que definir o resultado que você quer e depois definir os processos. Se você puder dar um exemplo mais específico, eu posso procurar desenvolver o raciocínio usando um exemplo mais específico, né, para a gente poder entender e criar uma condição mais favorável. Mas perceba que muito também das nossas ações, a Karina está sugerindo, desliga a TV, ou então sintoniza num lugar legal, sintoniza num canal que te traga uma informação produtiva, uma informação fortalecedora, e não uma informação que te traz medo, apreensão. Eu estava comentando com o pessoal lá da Mundifarma agora à tarde que, pô, todo dia a mensagem é 12 milhões, 13 milhões de desempregados. E agora, não satisfeitos com isso, as pessoas estão fazendo matérias sobre pessoas empregadas que estão com medo de ficar desempregadas. Pelo amor de Deus, gente. Depois falam que o terrorismo está no Oriente Médio. Isso é uma forma de terrorismo. Implantar medo nas pessoas é o resultado, o indicador principal de uma ação terrorista. Então você precisa tomar uma decisão, o que você vai assistir, o que você vai ler, o que você vai consumir de informação, para que você comece a colocar dentro de você elementos que tragam uma frequência, Karina, bem colocado, uma frequência diferente, uma vibração diferente, uma dinâmica diferente, percebe? Senão você fica tomado pelas más notícias, pelas coisas ruins, pela impossibilidade, entende? E o teu trabalho para ser feliz é criar condições de possibilidade. Pô, como é que eu posso fazer as coisas acontecerem? Aí você começa a fazer perguntas, tuas crenças começam a ser desafiadas nesse sentido. Então, bom você ter colocado isso, Andréa, porque isso mora nas nossas crenças. Há um país em crise, ok. Tem gente ganhando dinheiro, tem gente tendo sucesso, tem gente tendo grandeza, tem gente tendo realização num país em crise? Tem, eu te garanto que tem. Então, pô, vamos seguir esse caminho, né? É o que o Brickman está falando aí, enquanto choram, outros vendem lenço. É uma forma de expressar isso que a gente está conversando aqui. Então procura desenvolver pensamentos que viabilizem, pensamentos que possibilitem. Mas viabilizem e possibilitem o quê? Atingir as metas. O grande problema é que a maioria das pessoas não tem uma meta clara. André está falando que bora ser feliz no trabalho, criando possibilidades e não uma batalha naval. É isso aí, cara, é isso aí. E criar possibilidade significa trazer à tona uma meta, um sonho, uma visão, um objetivo. Porque se você tem uma meta, um sonho, uma visão, um objetivo, você trilha o caminho para chegar lá. Agora, se a pessoa não tem uma meta, não tem um sonho, não tem uma visão, ela vai viver fugindo da dor. E aí esse cenário de crise que todo mundo propala e divulga, ele passa a ser uma realidade para a pessoa. E ela vai acreditar, de fato, há um mundo em crise e eu não tenho o que fazer. Aí pronto, ela se colocou no papel da vítima, tem um mundo que é o vilão e ela vai querer escolher sempre um herói para salvar a sua existência lá. Ninguém merece isso, pessoal, definitivamente não merece. Agora, voltando para a questão dos valores, né? Quando eu pergunto para as pessoas o que é valor, aí muitas pessoas respondem o seguinte, ó, hoje aconteceu isso. O que é valor? É aquilo que baseia os meus comportamentos. Não concordaria com isso, porque é uma conceituação genérica. Eu posso dar essa conceituação para um monte de coisas. É aquilo que eu não abro mão. Também não conceituaria dessa maneira, porque além de valores poderem ser negociáveis, princípios não. Além de valores poderem ser negociáveis, você pode nominar outras coisas que você não abre mão. Não abro mão da minha vida, não abro mão do meu carro, mas isso não quer dizer que ele seja um valor para você no sentido que a gente está falando aqui, né? Então a gente precisa encontrar um conceito que represente a palavra valores. Aí eu pergunto, né? Algumas pessoas me ouviram falando isso hoje lá. Quando algo tem valor para você, tem valor por quê?
Normalmente algo tem valor para você porque ele é algo que é importante para você, né? Ele tem uma importância. Ó, a Alice está falando aqui, ó, somente mensagens negativas, como se nada de bom estivesse acontecendo paralelamente. Exatamente. Tem muita coisa boa acontecendo. Você tem que sintonizar a sua antena nessas coisas boas e não sintonizar a sua antena nas coisas ruins. Se você sintonizar a sua antena nas coisas ruins, vai captar a mensagem ruim. Se sintonizar a antena nas coisas boas, vai captar coisas boas. E essa decisão é muito pessoal. Não dá para tomar decisão pelo outro, né? Nem seria justo fazer dessa maneira. Então, valor, para que algo tenha valor para você, é porque esse algo é importante para você. E dentre várias coisas importantes ao longo do teu dia, ao longo das suas circunstâncias, eventualmente, num dado momento do dia, algo tem mais valor numa hora do dia e menos valor numa outra hora do dia. Então, valor é algo que tem importância e, num certo momento, prioridade. Então, você pode perceber isso com muita clareza quando você, por exemplo, não tem sede alguma, você não está sentindo a menor sede no momento, a água tem um valor para você. Mas quando você sente muita sede, a água passa a ter um outro valor para você. Percebe o que eu quero dizer? Então você perceber os seus valores, uma forma de você perceber os seus valores está muito ligado aos seus comportamentos. Porque quando eu falo que valores é algo importante, importante vem do verbo importar. E importar significa trazer para dentro. Então, se um valor é meu de verdade, ele está dentro de mim. Como é que eu externalizo esse meu valor? Através dos meus comportamentos. Então, a Vera está falando o seguinte: valor para mim é o que me faz levantar da cama e fazer sentido no que eu faço. Ok, eu entendo, mas esse é o conceito genérico, Vera. A gente precisa botar um conceito mais objetivo, porque tem pessoas que levantam da cama por um propósito e não por um valor. Tem pessoas que levantam da cama e fazem sentido na vida delas por um princípio e não por um valor. Então, valor tem uma especificidade, né? E valor tem uma especificidade, como diz o Brickman, num determinado tempo, numa determinada circunstância. Às 2 da manhã eu posso ter valores diferentes das 2 da tarde. Aos 50 anos de idade eu tenho valores diferentes de quando eu tinha 30. No Brasil eu posso praticar valores diferentes de quando eu estou, por exemplo, fora do país, num outro contexto, numa outra circunstância. E essa é a grande diferença entre princípios e valores, né? Os valores podem mudar de acordo com as circunstâncias e você negocia esses valores. Mas o princípio não. O princípio ele é imutável, ele não muda no tempo e no espaço. Por isso ele é um princípio. Ele é um princípio porque parte daquele paradigma, não muda de maneira nenhuma. Então é muito importante que você... Então a Karina fala, que bom sermos flexíveis. Isso que a Karina está falando, Karina, de extrema sabedoria, porque na era industrial, quando nós vivíamos na era industrial dos anos 89 para trás, nós não tínhamos muitas condições para mudar o que a gente pensava, mudar o que a gente sentia e mudar o que a gente fazia da vida. A gente tinha que viver uma vida muito baseada nos valores da sociedade. Agora você tem um momento da sua vida que você pode escolher quem você quer ser, o que você quer fazer, o que você quer ter na tua vida. Então flexibilizar teu pensamento, tuas crenças, flexibilizar tuas emoções, o que você sente, flexibilizar teus comportamentos que você faz, é sabedoria. Isso é de extrema importância para que você atinja os resultados que você quer para a sua vida, para que você possa de fato ser uma pessoa feliz. E todo comportamento seu, sem exceção, ele serve para atender um valor seu. Todo comportamento seu, sem exceção, serve para atender um valor seu. Então, é importante que você entenda quais são os seus valores e como é que eles repercutem nos seus comportamentos. Como é que você, ao agir da maneira que você age, que valor você está atendendo? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo que pode ser interessante. Se você puder lembrar, por exemplo, de um comportamento que você tem que você não gosta. Não gosta. Por exemplo, eu conheço pessoas e de uma certa forma um dia eu fui assim, e graças ao esforço e obviamente a Deus eu pude mudar. Eu estou dirigindo meu carro e eventualmente alguém me dá uma fechada no trânsito.
Toda vez que isso acontecia, eu ficava louco da vida, minha vontade era matar o sujeito que me fechou. E aí eu fui levado a pensar o seguinte, pô, peraí, se o meu comportamento é querer matar o sujeito, querer xingar o sujeito, querer violar, sei lá, agir de maneira violenta com ele, que valor eu estou querendo atender com isso? Que valor eu estou querendo acessar com esse meu comportamento? Possivelmente eu quero acessar respeito. Quando alguém me dá uma fechada no trânsito, no meu modelo mental, eu atribuo uma falta de respeito. E respeito, naquele momento, naquela circunstância, era algo importante para mim. E aí, para eu acessar esse valor, eu vou lá e xingo o cara, e maltrato ele, maldigo ele, digo coisas não muito apropriadas. Pô, será que é só esse comportamento que eu tenho, que eu posso escolher para atender um valor chamado respeito? Ou eu poderia, através de um outro comportamento, atender o mesmo valor, respeito? Por exemplo, eu poderia muito bem parar do lado dele e fazer uma pergunta, né? Talvez poucas pessoas fariam isso, mas fala, puxa vida, qual a sua intenção em me fechar? E aí com isso eu posso começar a ter um comportamento diferente. Eu posso até não exigir que o respeito venha dele, mas de mim. E na hora que ele me fecha e eu consigo administrar a situação, eu agradeço e deixo ele seguir em paz. Eu não preciso verbalizar a minha emoção, ou não preciso nem sentir aquela emoção negativa, ou truculenta, ou virulenta, e com isso pegar essa emoção e despejar em cima do outro. A Karina está falando aqui, ó, quero parar de fumar para me aproximar do meu propósito. Pô, Karina, agora você botou um dilema aí, um enigma, né? Qual é o seu propósito e o que tem a ver parar de fumar com ele? Eu diria para você que dá para reformular isso aí de uma maneira mais objetiva e mais assertiva também, mais específica, né? Propósito talvez seja tema de uma live futura, mas propósito é a razão da sua existência no planeta Terra. Acho pouco provável que alguém que pare de fumar se aproxime do seu propósito. Mas enfim, como eu não sei do que se trata, depois se quiser a gente conversa sobre isso, fica à vontade para mandar a sua mensagem aí pelo inbox depois. Então pensa que você tem valores, pessoas, coisas, lugares, atividades que você atribui grande importância e grande prioridade na sua vida. Mas é importante você também vincular o que esses valores te acessam, o que eles te proporcionam. Então pessoas dizem para mim, Luiz, o trabalho é muito importante para mim. Legal, o trabalho é uma atividade, né? E o que essa atividade te proporciona? Me proporciona segurança financeira. Então você tem dois tipos de valor, um valor meio e um valor fim, né? Falei isso na live 5, aqui a gente está só aprofundando um pouquinho mais. Através de um valor meio você acessa o valor fim. Pessoas atribuem valor a dinheiro, porque através do dinheiro ele acessa tranquilidade, segurança. Tem pessoas que atribuem valor, por exemplo, ao cônjuge, à esposa, ao marido, porque através da esposa e do marido ele encontra um porto seguro, ele encontra paz, ele encontra tranquilidade. E não tem nada de errado, o grande barato é você vincular um valor meio a um valor fim, e com isso você entender a causa e o efeito, porque se você não souber isso, você fica escravo desses valores. Fica escravo dos valores meio, e não vivendo pelos valores fim. Há 400 anos, 450 anos atrás, o homem vivia pelos valores fim. Vivia por honra, por integridade, por um propósito, vivia por honestidade, por lealdade, por fidelidade, por conexão. E aí, com o passar do tempo, com a era industrial e a criação dos meios de pagamento e o dinheiro, as pessoas começaram a inverter os valores e querendo então um cargo, querendo então um salário, querendo então um emprego, querendo então uma família, que são valores meio. Esses valores meio te acessam valores fim. É através do trabalho que você pode exercer a honestidade, é através da família que você pode exercer a segurança, é através do esporte que você pode exercer a superação. Então, quais são os seus valores meio e quais são os seus valores fim? Aí a Karine explica aqui, era só para dizer que é um comportamento que não gosto mais em mim, quero me iluminar e o vício não me ajuda. Bom, legal, eu só diria o seguinte,
que o vício aí é um ser, é o vilão da história, né? Quer dizer, quem é o vício, na verdade, né? Quem é que manda nessa bagaça toda aí, Karina? É uma decisão que você precisa tomar, que você pode tomar e que você deve tomar. A pergunta é se você vai tomar. O vício, ele não é um sujeito na frase. O vício não é responsável, porque ele não tem forma, ele não tem poder sobre você, a não ser que você dê esse poder a ele. Então, se você tem uma meta de viver longamente, de viver... Eu já falei aqui nas lives que eu tenho uma meta de viver até os 105 anos. Então, se eu quero viver até os 105 anos, é óbvio que fumar não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então, se a minha meta é viver até os 105 anos, uma estratégia é ter hábitos saudáveis na minha vida. E fumar não faz o menor sentido. Ah, Luiz, eu fumo um cigarro por ano. Pô, tudo bem, um cigarro por ano não vai fazer a menor diferença, né? Não vai fazer o menor efeito. O problema é se um cigarro por ano começar a virar um cigarro por semestre, depois um cigarro por mês, um cigarro por semana, um cigarro por dia, um cigarro por período do dia, aí um abraço, você já dançou, né? Aí a Karina falou, sou responsável, tomei já, tá certo, é isso aí. Você é a grande responsável, falamos sobre isso uma boa parte do dia de hoje. Então veja, começa a perceber quais são os seus valores a partir dos seus comportamentos. Se você diz que meus filhos têm valor para mim, quanto de você coloca quando você está com os seus filhos? Quanto tempo quantitativo você dedica a eles e quanto tempo qualitativo você dedica a eles? O meu marido, a minha esposa, meu namorado, minha namorada é importante para mim. O que você faz para ele? O que você doa? O que você realiza para que ele se sinta realmente mais feliz? A minha saúde é muito importante para mim. Se a sua saúde é muito importante para você, que comportamentos você tem para manter sua saúde sempre num estágio adequado para você viver uma vida com saúde, disposição e energia, né? Então, esses são pensamentos importantes. As pessoas às vezes são inspiradas talvez por um curso, por um livro e tal, e colocam lá valores nobres, valores como conexão, como integridade, como uma série de coisas. Mas se isso não estiver correspondendo aos seus comportamentos, me desculpa, mas isso são apenas palavras soltas ao ar e que, se não forem correspondidas com os comportamentos, te colocam numa situação meio incongruente, né? A beleza, turma, vai estar na medida em que você alinhar o que você sente, o que você pensa, o que você faz. Aí o Edson Decheque diz o quê? Decheque, fala, Edson. Grande Binato, grande mestre Binato, aprendi muito bem que sou responsável. A mensagem está meio truncada aqui. Aprendi muito bem que sou responsável, aí parou. Depois você completa aí a frase, Edson. Então, para que a gente não fique muito na teoria, começa a observar seus comportamentos e o que com esses comportamentos você quer acessar. Se você aí, ó, Edson, bom, que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Tá, eu pediria para você escrever isso na primeira pessoa, que você, Edson, é responsável pelas suas escolhas. Tem muita gente que não é responsável pelas suas escolhas. Tem muita gente que não quer ser responsável pelas suas escolhas. Mas isso é problema dele, cada um com os seus problemas. O que eu quero te pedir e convidar é que você pense em você. Como é que você está gerenciando sua vida e como é que você está, então, tomando suas próprias decisões. Então, veja, tem pessoas que não têm uma clareza muito grande dos seus valores porque isso não é alvo do seu exame interno, do seu processo de autoobservação. Auto-observar-se é um caminho para o autoconhecimento. Então, quando você grita com alguém, quando você briga com alguém, quando você foge de uma conversa, e é muito comum as pessoas fugirem de uma conversa, não quero falar sobre isso agora. Isso é um comportamento. E quando você quer fugir de uma conversa, que valor você está acessando? É proteção? É segurança? Enfim, qual é, né? Aí o Edson coloca aqui, isso mesmo, aprendi muito com você, mestre, aqui em Cascavel, passei por muitas dores para aprender. É isso aí, cara, a dor purifica, não tem jeito, turma, não tem jeito. Você não se torna uma pessoa melhor se você não descobrir as suas dores, a sua sombra, o seu monstro, o seu lado mais obscuro.
não tem a menor chance disso acontecer. Não tem a menor chance de alguém descobrir a luz se ele não identificar a sombra. Não tem a menor chance de você reconhecer a bênção se você não tiver conhecido a maldição. Portanto, dê boas-vindas à dor, agradeça a dor e aprenda com ela. Esse é o grande ponto, né? A dor não vai fazer nada com você que você não permita. Então aprenda com essa dor. Então valorize a dor, comece a colocar a dor como um valor seu. Comece a colocar a dor como algo importante e prioritário na sua vida. E essa dor pode ser física, pode ser emocional, pode ser espiritual, pode ser mental, intelectual, né? O grande ponto é que muitas pessoas se vangloriam, se enaltecem das dores físicas, intelectuais e mentais que têm. E muita gente tem vergonha das dores emocionais. Mas a dor emocional, a emoção também é um músculo que precisa de ser trabalhado, percebe? Também precisa de trabalho. E com isso é importante que as pessoas exercitem esse músculo emocional e não fiquem com medo. A Sônia está dizendo aqui, estou me vigiando para mudar pequenas atitudes. Quando penso que melhorei, vejo que tenho muito mais a aprender. Então, Sônia, a dica aí qual que é? Define, nomina as atitudes que você quer mudar. Entendeu? E não precisa se vigiar, esteja consciente, esteja alerta, esteja acordada, né? O Wesley está falando aqui o quê? Acompanhe Franciele Piazza de Mendonça, o autor do livro que você está lendo. Depois me fala que livro é esse, Wesley. Eu não estou ligando o nome à pessoa, né? Franciele Piazza de Mendonça. Bom, depois você me esclarece isso um pouco melhor. Então está chegando mais gente aí, a Samara, a Vivian está chegando aí também, bem-vindas aí, meninas. Então, começa a trazer esse tema valores para a sua vida diária. Então, se você acredita que o trabalho é importante para você, então me diga, quanto de você coloca no seu trabalho? Quando você está no seu trabalho, você está lá 10%, 15%, 20%, ou você está lá 100%, ou seja, um inteiro lá dentro? Sua família é importante para você, tá bom, então sua família é importante para você, quantos por cento você bota de você na hora que você está se relacionando com a sua família? Você busca um relacionamento mais forte com eles ou você foge desse relacionamento? Quando você está praticando o esporte, quanto que isso de fato é importante para você? Então valor tem a ver com isso, com aquilo que é importante e prioritário na sua vida em algum momento da tua trajetória, do teu dia, da tua semana, do teu mês, do teu ano. E aí você começa a observar o que de fato é importante para você através dos seus comportamentos e não através da sua fala, através da palavra, através do verbo. O verbo é pouco, né? Aí ó, beleza. O Wesley agora esclareceu. Desculpa, Binato, estava tentando marcar minha esposa que está lendo o Modelo do Pensador. Legal, agora entendi, valeu, te agradeço. A Franciele então é a esposa do Wesley e ela está lendo o Modelo do Pensador e com isso então ele está chamando ela para trazer isso para a realidade. Então, turma, conhecer suas próprias crenças, conhecer os seus valores é uma deixa para você praticar o autoconhecimento. Coloca isso no teu radar. Você vai acordar amanhã de manhã, você vai sair para o seu trabalho, começa a observar suas crenças. Eu vou chegar atrasado. Por exemplo, eu estava vindo para São Paulo hoje e regulando o tempo aqui, com o Carlos na linha, eu aqui e tal. E eu comecei a falar o seguinte, não vou conseguir chegar a tempo, então não vou conseguir fazer a live. Aí até que no meio do caminho eu falei, peraí, por que eu não vou conseguir a live? Eu encosto num posto de gasolina, eu ligo o celular e eu faço a live. Mudou a crença na hora. E por que mudou a crença na hora? Porque a live para mim é um valor. A live para mim é algo importante e prioritário. Por quê? Porque eu assumi um compromisso comigo e com as pessoas que estão vindo. E o que essa live me proporciona? Ela me proporciona conexão com outras pessoas, me proporciona praticar cada vez mais esse conhecimento que para mim é vital, ele é de extrema importância e que me traz cada vez mais paz interior. Percebe como a live para mim tem uma importância tremenda? Por isso eu faço a live. Eu não faço a live para atender o valor de alguém. Eu faço essa live para atender o meu próprio valor. E claro, na hora que eu atendo o meu valor, eu estendo isso para outras pessoas também. A Sônia está dando uma recomendação interessante.
o livro Efeito Sombra, do Deepak Chopra e de 2 outras autoras. Todo mundo atribui esse livro só ao Deepak Chopra, mas tem 2 outras autoras que merecem ser mencionadas. Uma é Marianne Williamson, que tem uma literatura sensacional, e a outra pessoa, agora não estou lembrando quem é. Se alguém puder pesquisar e dizer aí pra gente, vai ser legal também. Então veja, esse é um momento, essa nossa live é um momento em que eu posso compartilhar coisas que pessoas compartilharam comigo. Isso não me traz sucesso e riqueza, mas me traz grandeza e realização. Porque pessoas ficam felizes, pessoas ficam gratas com isso, eu também aprendo um monte e nós então vamos crescendo juntos. Imagina se a gente puder doar as coisas que a gente tem para os outros sem esperar nada em troca. Eu não estou muito preocupado se eu tenho 20 pessoas agora ou se eu tenho 60 numa outra live. A gente está trabalhando para estender isso para o máximo número de pessoas, mas se tiver uma pessoa está valendo. Debbie Ford, é isso aí, Sônia. Valeu, obrigado. Então, O Efeito Sombra é um livro escrito pelo Deepak Chopra, pela Marianne Williamson e pela Debbie Ford, que também tem literatura interessante nesse mundo do autoconhecimento aí. Então, pessoal, a nossa vida ela vai ter muito mais sentido e realização, primeiro porque nós, eu, você, damos significado às nossas vidas e podemos dar. E segundo porque, se ela tem sentido, comece a doar esse sentido, comece a compartilhar isso com outras pessoas. Se colocar numa posição de doador e cooperador e não de competidor, onde eu sei, então ninguém mais vai saber, onde eu represo o conhecimento para mim e não compartilho com mais ninguém. É uma tremenda besteira, isso é uma tremenda besteira. Pessoas me ligam, me telefonam e falam, pô, Minato, você não está entregando conhecimento de graça? Eu falei, claro que não, esse conhecimento está disponível aí. Eu, pelo contrário, eu estou praticando esse conhecimento. E vocês acabaram me dando várias ideias para as coisas que eu estou fazendo no meu trabalho, na minha empresa, por conta dessas lives, né? A Vera Loyola, que deve estar aqui com a gente até agora, não sei, me indicou para uma pessoa que fez um contato comigo e a gente quase fechou um negócio e só não fechou por uma questão de agenda. Então poderia ter ganho algum dinheiro com isso, não algum bom dinheiro com isso, para fazer uma palestra para um time enorme de executivos de uma empresa em Santos, só que a data era sexta-feira. Aí, ó, Vera, tá aí, ó, quero te agradecer aquela indicação que você deu da... Putz, agora não me fugiu o nome dela. Da menina, da moça que trabalha na Mazar, se eu não me engano, numa consultoria, numa empresa de auditoria e consultoria. Então quase virou um negócio, né? Através dessas lives aqui já surgiram a oportunidade de fazer palestras em lugares. Então a gente não precisa ficar preocupado em... Milena, isso aí, valeu, Milena, isso aí, exatamente. A gente não precisa ficar preocupado com o que a gente vai colher, a gente tem que ficar preocupado com o que a gente vai plantar. Botar energia no que vai plantar. Porque o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Se você está doando, você vai receber, não tem jeito, é inexorável, é um princípio do universo. Não muda, é imutável. Tudo bem? Então, pessoal, são 8h50, olha só, né? Parei aqui por 1 hora para a gente conversar, essa hora voou, né? Estou feliz da vida de ter cumprido um compromisso com vocês, feliz da vida de poder conversar sobre isso, e hoje é a 4ª vez que eu falo desse tema, mas é como se fosse a primeira. Estou fazendo várias reflexões sobre coisas que acontecem na minha vida, em áreas da minha vida que eu ainda estou aprendendo muitas coisas, algumas eu já aprendi, outras eu estou aprendendo, e com isso eu vou também me aperfeiçoando e me desenvolvendo, né? Então, turma, quero muito te convidar para isso. André Silveira falando, sensacional, ótimos exemplos. Legal, André, são exemplos talvez diferentes do que a gente viu hoje à tarde, mas são exemplos que estão na nossa vida diária, né? Samara falando aqui, ó, além de acompanhar, pratico alguns ensinamentos e me fizeram muito bem. Abraços, Luiz Sicredi. Legal, beleza, tá assinado na conta da Samara, mas é o Luiz falando. Tá bom, Luiz, beleza então. A Lide Barros, valeu te ouvir, legal. A Lide estava numa live com a gente outro dia, mandou uma mensagem e depois soltou o primeiro vídeo dela aí na página dela no Facebook, bem bacana. A Sônia falando, obrigada por conseguir fazer a live. Vamos fazer, cara, não tem... A tecnologia tá aí para nos servir, entendeu? Então por alguns segundos eu fiquei no mimimi, não vou conseguir, não. Peraí, para aí, Luizão, vamos parar num lugar aí, vamos conectar esse negócio numa internet e vamos fazer, cara, não tem essa história, né? Isso é muito bom, turma, porque isso forja o comportamento forja resultado, isso tudo forja emoção, forja caráter, forja coisas que eu acredito que o mundo, o país, nossas histórias aí estão precisando.
E eu acredito que essa é uma contribuição minha e de vocês também, quando a gente está junto, a contribuição de todo mundo. E claro que peço a você que converse com pessoas que você gosta, que você curta, e chame eles para vir para cá. Chama essas pessoas para passarem essas horas com a gente aqui, ou essa hora, né, esses minutos com a gente aqui, porque isso pode fazer muito bem para muitas pessoas. Para vocês terem uma ideia, essas lives começaram a dar corpo, a dar consistência a um projeto que vai sair agora em setembro, né? Um projeto que vai ser um curso online de autoaperfeiçoamento. E vocês vão saber disso, logo logo vocês vão receber informações, e quem quiser acessar esse conteúdo, vários vídeos onde eu explico resultados, comportamentos, emoções e tal, para a pessoa fazer uma jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento, comigo acompanhando, comigo apoiando, e a gente vai criar uma condição favorável para isso. Então surgiu dessa live, já tinha essa ideia antes, estava pensando nela, e a live foi lapidando isso, foi tornando isso mais palatável. O Brinkman fala aqui, muito obrigado, crescendo sempre, melhor pessoa a cada dia. É isso aí, cara. Nosso compromisso, meu compromisso é ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje. E com isso a gente vai mudando a história lá no final da jornada. Tudo bem? Então, turma, olha, são 8 horas e 56 minutos. Quero então começar a fazer os agradecimentos. Daqui a pouco as pessoas começam a escrever e eu tenho feito questão de ler todos os agradecimentos aqui antes de desligar. Quero te lembrar que essa live fica gravada na minha página, na fanpage do Facebook e também na página de perfil, mas eu estou privilegiando agora a fanpage. A gente está criando também, eu e o Carlos estamos criando um canal no YouTube com a playlist de todas as lives. Então logo logo você vai poder entrar no YouTube e ver todas as lives de novo, né, acessá-las e enfim, poder conversar sobre elas aí. E vamos continuar nessa tocada. Na semana que vem, na terça-feira da semana que vem, vamos fazer a live número 9. E lá eu quero falar um pouquinho então de princípio, propósito e missão, que são os elementos que ficam faltando aí para completar o modelo do pensador. E vou colocar também, para a gente completar de maneira completa, total aí, o legado também. São 4 termos importantes: princípio, propósito, missão e legado, que habitam aí a literatura mais filosófica e tal, mas eu gostaria de trazer isso para a nossa vida mundana, para a nossa vida terrena, e fazer a coisa ficar bacana no dia a dia, na Paulista, na Berrine, onde a coisa pega, e não nos lugares mais bonitos e sensacionais do planeta, mas onde a vida acontece de verdade. Tá legal? Bom, turma, então vou começar agradecendo a vocês mais uma vez. Obrigado aí pela presença. Aí chegamos hoje a 25 pessoas mais ou menos. O Rafael dando uma sugestão aí: faz uma live sobre buscadores e fugitivos. Legal, a gente pode dedicar uma live sobre buscadores e fugitivos. Vou botar na fila, e de repente a live número 10 pode ser a live que fala aí sobre buscadores e fugitivos. Esses caras têm um padrão. Buscadores têm um padrão de pensar, sentir, agir, e fugitivos têm um padrão de pensar, sentir e agir. Vamos acatar essa sugestão, o Rafa, e vai ser bem legal também. Tá legal? Bom, turma, então olha, quero agradecer muito a todos vocês aí. Aí, ó, o Brickman tá falando 26, aqui nós somos 2. Legal, a gente chegou aí a uns 28, 29 em algum momento da live, mas sempre tem pessoas junto e tal. Mas isso é o que menos importa. Com o tempo, essa população vai aumentando, e é isso que faz a coisa fazer sentido, né? O Luiz Gustavo, grato, Binato, muito bom, boa noite. Obrigado, Luiz, pela presença constante, você está sempre aí com a gente. Rafa também, obrigado, sempre aprendendo juntos aqui, todos nós, né? Então tem pessoas que estão sempre presentes aí, e vamos convidando outras pessoas também para a gente compartilhar isso, e com isso viver uma vida com cada vez mais grandeza e com cada vez mais realização. Tá legal, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, entra lá no meu inbox, no Messenger. Se você tiver meu e-mail, manda um e-mail. Se tiver o meu WhatsApp, manda o WhatsApp, não tem problema. Mas eu estou sempre acessível, sempre buscando criar essa conexão, porque é disso que a gente vai então enriquecendo as experiências, e com isso gerando novos aprendizados e novas oportunidades de crescimento também. Obrigado, Vera, mais uma vez, gratidão também. Obrigado, Dani, pela presença constante. Tem uma galera que está sempre presente aí.
E vamos aí, turma, se isso está fazendo sentido para você, convida pessoas, reúne a turma na tua casa, bota na TV, faz uma pipoca e vamos fazer uma live mais animada com todo mundo junto. Principalmente aquelas pessoas que eventualmente você tem algum problema de relacionamento. Quem sabe eu não falo uma coisa que pode ajudar, mas sempre correndo o risco de falar uma coisa que pode atrapalhar. Então fica ligado no lance aí, tá bom? Então obrigado, Lucimar, um abraço. Sônia Regina, multiplique esse número, pois influenciamos outras pessoas com o nosso crescimento. Legal, vamos convidando as pessoas, pessoal. E quem tiver que vir, vai vir. Quem não for um momento, não vai vir. E as coisas são assim mesmo, tá legal? Então, olha, 21 horas em ponto. Vou deixar vocês descansarem. Vou pegar o meu carro, vou para casa agora tomar um banho e ver pessoas que eu amo muito. E boa jornada, força sempre e vamos com tudo, galera. Um beijo aí. Tchau, Fernanda. Também adorei. Gratidão também, tá bom? Até mais. Vou concluir aqui e a gente se vê em breve. Beijo a todos, fiquem com Deus, até mais. Tchau.